possa estar conosco, nos ajudando na compreensão do estudo da noite, onde, como já foi dito, nós daremos continuidade ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. E hoje nós estudaremos os itens de 8 a 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Jesus, ele acabou ficando muito famoso lá entre os judeus. Jesus, como vocês sabem, era judeu. E ele acabou criando uma fama muito grande lá entre os judeus, devido às grandes obras que ele fazia em prol do outro, né? Levava os esclarecimentos através da palavra e também levava cura para aqueles corações aflitos com as suas dores, fossem elas espirituais ou mesmo física. Jesus estava lá sempre curando e ajudando as criaturas. E isso então acabou criando assim uma rede de informação, né, que hoje é muito mais facilitada pelos recursos que nós temos através da eletrônica, mas naquela época era de boca em boca. Então Jesus ficou famoso. Então chegou lá em cima dos poderosos, chegou lá no ouvido dos poderosos. E eles então resolveram investigar isso, conversar com Jesus, saber quem é esse homem, que faz tantas coisas, onde é que ele está ferindo a lei, onde é que ele está maculando a lei. E aí então nós encontramos essas passagens ditas pelo Senhor Jesus, contidas no Evangelho de Mateus e de Lucas. Então no item 8, aqui então escreveu o Mateus: então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Bom, primeiro a gente precisa aqui só trazer algumas informações, provavelmente vocês sabem, mas o que eram os escribas e o que eram os fariseus, né? Então, os escribas, eles não eram qualquer um, eram judeus extremamente conhecedores da lei. Por que eles conheciam bem a lei? Porque escribas, eles escreviam, eles eram copiadores. Então eles copiavam aquela lei, as leis, para que pudessem ser utilizadas. E aí nessa história de copiar, você também vai lendo, né? Ninguém copia um livro, vamos dizer que ele pega aqui o livro dos Espíritos, né? E aí alguém já, não vou copiar esse livro aqui para passar para as pessoas. E aí você vai copiando esse livro, automaticamente você vai armazenando o conteúdo desse livro, né? Então eles faziam muito isso, então eles conheciam perfeitamente a lei de Moisés. Então eles tinham esse conhecimento. Então por isso que foi lá o fariseu os fariseus e os escribas. Os fariseus eram judeus que eles tinham um cuidado muito grande com o cumprimento da lei. Eles não aceitavam, então a intenção deles de fazer com que a lei fosse cumprida. Então eles também eram poderosos e tinham o domínio desse conhecimento, do conhecimento da lei, e eles então fiscalizavam o cumprimento dela. Então foram lá até Jesus para saber o que esse moço estava fazendo com a lei, né? Porque Jesus curava no sábado, que era uma transgressão da lei. Não poderia trabalhar no sábado. O sábado foi tirado para um descanso, para reserva mesmo, e não para trabalhar. E Jesus trabalhava todos os dias, né? Então eles foram lá, e aí trouxeram e notaram que Jesus e os seus companheiros não tinham o hábito dos judeus, que era lavar a mão para se alimentarem. Então eles foram lá e perguntaram: por que vocês não lavam as mãos? Entendeu? Então isso para eles era uma transgressão. Uma outra coisa que nós precisamos também falar aqui
É porque haviam as leis lá que Moisés transcreveu e haviam também as leis ditas, as leis que eram faladas, né? Eram criadas pelas palavras, não eram anotadas. Então essas leis eram leis dos homens. E na lei de Moisés, que todos nós conhecemos, lá nos 10 mandamentos, lá diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Está lá. Então era dever dos judeus honrar os vossos pais e vossas mães. Mas eles criaram uma lei da boca, né, onde que eles, ao doarem para Deus, eles não precisavam doar, não eram obrigados a doar para os pais. Então os pais iriam envelhecendo, eles deixavam eles lá e não cuidavam dele. Então vamos ver o que Jesus fala aqui. Jesus lhes responde dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, e também aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Isso está escrito na lei deles. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Olha só, gente. Então, eles criaram uma lei. Por quê? Eles então estavam achando que não deveriam, não era obrigação deles ajudar os pais, socorrerem os pais, ampararem os pais na sua velhice. Então o que era? Eles criaram uma lei porque a lei antiga, a lei escrita, dizia que se eles não atenderem os seus pais, se eles não socorressem seus pais, se eles não dispusessem os recursos necessários para os pais, eles poderiam ser até condenados até a morte. Então eles criaram essa lei. Não, então a gente vai, é como se tivessem combinado. Então a gente cria uma lei, né, nossa, de boca, onde que se eu der a Deus, eu não tenho nenhuma obrigação de ajudar os meus pais. Portanto, eu estou livre da pena capital. Então eles diziam isso. E continua aqui então Jesus: hipócritas, Isaías bem profetizou dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Não era a lei de Deus, preceitos humanos, criados pelo homem. E quando o homem cria alguma coisa, tem sempre uma imperfeição no meio. Haja vista as leis do homem, né? As leis do homem é uma cópia das leis criadas muito lá atrás, mas muito lá atrás mesmo, e também da lei de Deus, mas ela sempre acochambrada, sempre dando a possibilidade que alguém mais poderoso pudesse transgredi-la sem transgredir diretamente a lei, para que ele pudesse dar uma voltinha ali. Então, na lei do homem, a gente está dando voltinha toda hora, né? Toda hora, inclusive nós. A gente não está livre disso, não. É um jeitinho. Um jeitinho. Ele está sempre dando um jeitinho, né? Então, às vezes, isso a gente vai ver lá um pouco mais lá na frente. Então, a gente está sempre dando uma voltinha ali na lei, né? Porque se nós fôssemos cumprir a mesma lei do homem, cumpri-la rigorosamente, muitas coisas nós não faríamos. Muitas coisas. Aquelas coisas que o outro não está vendo. Nós sabemos que diante da lei aquilo é equívoco, mas ninguém está vendo. Aí não é nada. Vou dizer para vocês, né? Nós estamos lá no mercado. Agora é mais difícil, né? Mas na minha época, lá de jovem, era bem mais fácil. Hoje em dia está tudo fiscalizado, tudo filmado, né? Aí não dá mais não. Graças a Deus também a gente aprendeu a não fazer isso mais. Mas tinha lá aquelas estantes lá com as malas, com os chocolates, né? Coragem para abrir o saco a gente não tinha, mas ficava catando para ver se tinha um saco aberto, né? Uma embalagem de chocolate aberta. Tendo aberta, mas a gente arrumava uma coisa de desculpa, né? Arrumava uma desculpa. Mas não, está aberto ali, vamos jogar fora mesmo, não custa nada, já comeram um pedaço,
A gente ia lá, não comia tudo, deixava lá, tirava um pedaço e deixava lá. Isso é transgressão da lei. Aquilo era meu. Ah, mas alguém já abriu, alguém já violou a embalagem. Mas violou, mas não é meu. Problema de quem violou. Não é meu. Quando eu vou lá e tiro aquele pedacinho, já fiz isso várias vezes, né? Tem que confessar para vocês. Aí eu tirei aquele pedacinho lá e comi ali. Uma vez eu estava também lá no mercado, agora há pouco tempo. Aí tinha lá um rapaz com um filho, uma filha, uma menininha lá dentro do carrinho, devia ter uns 6 anos, mais ou menos, talvez isso, talvez menos, talvez um pouco mais. Aí estava ele, daqui a pouco eu vejo a menina está com um cacho de uva desse tamanho e comendo aquela uva. Comendo aquilo com uma normalidade, vai para lá e para cá, para lá, e não está nem aí. Aí tem 2 pecados. Primeiro, quando nós nos comprometemos com a lei do homem, automaticamente nós estamos nos comprometendo com a lei de Deus. Porque ela é perfeita, ela abrange tudo isso aí. Abrange o que a lei do homem não abrange. Né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor Jesus, eu olhei para a cara dele, eu fiquei tão indignado com aquilo, sabe? Não pelo cacho de uva, não, né? Mas pela lição que ele estava dando para a filha. Eu fiquei tão indignado com aquilo que eu olhei para a cara dele, mas aquilo para ele era tão comum que ele não teve nenhum problema. Ele deixou aquilo correr. E se eu ficasse olhando para ele, de repente ele até me dissesse alguma coisa que eu iria ficar chateado com aquilo. Mas está aí. A gente não vê isso no mercado constantemente. Alguém lá com um pacote de biscoito, comendo lá durante ali, e daqui vai, bota no cantinho do carrinho, mas quando vai chegando lá, bota na prateleira a embalagem vazia. Isso é transgressão da lei perfeita e da lei imperfeita. A imperfeita é do homem, mas é a transgressão. Então a gente não está fazendo isso de vez em quando? Só que nós não transgredimos a lei divina sem termos que nos reconciliar com ela. Isso aí não tem. Eu posso dar a volta em todo mundo. Mais uma confissão para vocês aqui, de nós trabalhadores da casa espírita. Né? Nós médios, às vezes nós somos rebeldes às normas da casa espírita. Né? Toda a casa espírita tem a sua norma de trabalho mediúnico. E às vezes a gente dá a volta no coordenador da tarefa, porque a gente não estava capacitado para fazer uma determinada tarefa naquele instante, mas a gente dá a volta e diz, não, já estou apto para isso e tal, dá a volta. A gente dá a volta num ano encarnado, mas os espíritos que são os verdadeiros coordenadores, eles estão vendo. Eles estão vendo aquilo ali. Eles só lamentam. Mas lá na frente, quem faz isso vai ter que se explicar diante da lei. E aí vem a dor. Aí vem o sofrimento. Aí vem o castigo, que não é de Deus. O castigo é da nossa consciência. Porque quando nós estamos retornando ao plano espiritual, o nosso grande medo, a nossa grande preocupação é como é que eu me verei no mundo espiritual. Porque todos nós, de vez em quando, fazemos uma introspecção. Todos nós fazemos. Deveríamos fazer mais vezes, mas nós estamos ali de vez em quando fazendo uma introspecção, uma leitura de nós mesmos. Né? O que eu fiz assim, o que eu fiz ali, o que eu deveria não ter feito e fiz. Lá, quando nós chegarmos no mundo espiritual, na nossa origem, nós vamos ter essa visão muito ampla. E aí a dor vai ser intensa. A dor vai ser muito grande. Principalmente se nós não fizermos nenhum esforço para não repetir aquelas ações. Né? Então essas advertências, Jesus teve o cuidado de fazer sempre para nós. Jesus veio nos trazer a questão da moralidade, né? Porque nós precisamos progredirmos moralmente, progredir em todos os sentidos, mas cuidar da nossa parte moral, porque é ela que vai fazer com que nós enxerguemos a dor do outro e façamos alguns consertos necessários. E continua aqui, depois que Isaías falou aqui
em vão, pois me honram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, lhes diz: ouvi e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. Jesus era direto, gente. Ele era direto. Ele tinha lá, ele chegava, botava lá, através, ele criava as imagens, né, por palavras, e essas imagens, para os discípulos, elas eram muito claras. Muito claras. Para nós que não éramos discípulos de Jesus, a gente ficava, mas sabe o que Jesus quis dizer com isso? Hoje nós estamos aprendendo. Hoje nós estamos descobrindo a profundidade dos ensinamentos do Senhor Jesus, né? Então, o que ele continua falando aqui? Ó? O que sai da boca vem do coração. Aquilo que eu falo está saindo do meu coração. E é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos. Primeiro nós pensamos e depois falamos. Os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhas, as blasfêmias e as maledicências, que a gente pensa que é nada, né, que é uma coisa assim, mas é um mal que a gente faz, né? Esse falar mal da vida alheia, né? Tem tantos programas aí que às vezes eu fico falando assim, meu Deus do céu, o que esses companheiros estão se comprometendo, e às vezes a gente se pega distraído e fala o nome de um famoso e a antena da fofoca é logo colocada para fora. A gente fica, opa, vamos ver o que esse camarada fez, né? E a gente ainda se cai, né? A gente ainda cai ainda nesse equívoco. Deixa eu ver o que esse famoso fez. E a gente depois vai ouvir, meu Deus, que besteira que eu estou fazendo, não traz nada de útil, para que eu quero saber disso? Ele ganha com isso, é o salário dele, é a profissão dele, né? Embora seja de uma forma equivocada, mas eu ouvir aquilo, eu participar disso, é não matar o mal por inanição, é alimentar o mal, porque só existe porque nós assistimos. Se a gente chegar em mudar de canal, vai chegar um ponto que mantém um programa de televisão ou de rádio, é a audiência. Não tendo audiência, é cortado, né? Então seus discípulos se aproximaram dele e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. E ele respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz outro cego, ambos cairão no poço. O que é isso que Deus vai cortar? Que planta é essa que Deus vai cortar? Né? São esses ensinamentos, né, que o homem cria para se beneficiar deles. Esses ensinamentos, eles não têm nenhuma, não falam a verdade. E o que vai ficar é exclusivamente a verdade vinda do Pai. A verdade que os emissários do Pai trouxeram para nós. Fora isso, tudo vai. E aí aqueles que ouvem cegamente, que não analisam e seguem esses companheiros, são cegos guiando cegos. E aí não tem jeito, né? Um dia vai cair. E nós estamos observando, já observamos várias vezes, fatos de cristãos, de segmentos cristãos, onde as criaturas não pararam para analisar, acreditaram cegamente. No meio espiritualista, onde as pessoas também acreditam em tudo que vem do Espírito, ou acreditam em todos os Espíritos, olha aqui a comunicação de hoje, em todos, ou a página de hoje, em todos que acreditam em qualquer coisa que vem do Espírito, sem analisar, um dia vai sofrer a consciência dessa crença. Como é que pode acontecer isso, gente? Alguém trouxe uma mensagem do mundo espiritual, e aí nós olhamos, que coisa linda, mas a gente não analisa o fundo da mensagem, a essência da mensagem, a gente não analisa, a gente não lê, não raciocina. O que vai acontecer? Se nós fizermos essa análise, nós vamos entrar na questão da... Ai, meu Deus.
que é do fanatismo, né? Daquela outra mediunidade lá, da obsessão, fascinação. A gente acaba entrando no campo da fascinação. E é uma dor terrível. O médium é fascinado e todos vocês poderão ser fascinados se não raciocinarem. Quando eu estou aqui passando o estudo para vocês, vocês não podem acreditar cegamente no que eu estou falando. Vocês precisam pegar o Evangelho depois, estudar, raciocinar, vir para a casa espírita, fazer o estudo. E aí, Geraldo naquele dia falou sobre isso. Será que está dentro do estudo? Não está. Então, Geraldo naquele dia ele cometeu um equívoco. A doutrina espírita nos chama para isso. Nos chama para o raciocínio, para que a gente raciocine em cima do que nós estamos lendo, em cima do que nós estamos ouvindo, porque senão nós vamos ser que nem cegos seguindo cegos, né? Então isso vale para todos nós. No 9, aqui é do Evangelho, o 8 foi do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. E agora o 9, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Diz-nos então Lucas: enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado ele, pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? Então ele está pensando, né? E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora, do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Os judeus, eles se prendiam muito na parte material, né? Eles valorizavam muito na parte material. Então, o que eles faziam? Eles colocavam tudo dentro ali dos conceitos de Moisés, mas para defender a parte material, para não dispensar a parte material. Então, eles faziam muito isso. Então, o que Jesus está alertando para eles assim? Vocês são, como que dissesse, como se fosse uma conversa aqui entre nós, né? Vocês são muito engraçados. Vocês têm toda a lei escrita, bem clara, e vocês estão sempre dando volta nessa lei. E agora vocês querem só ver o que está por fora, e não veem o que está por dentro. E aí nós vamos lembrar lá do Evangelho, que eu não lembro qual é o capítulo agora, onde nós lemos lá, né? É que nem sepulcro, pintado bonitinho de cal, branquinho por fora, mas por dentro cheio de podridão. Então Jesus veio nos trazer isso. Não importa a roupa que você vista, o que importa é o que você tem dentro, é o conteúdo que essa roupa está cobrindo. E esse conteúdo precisa estar branquinho, ele precisa estar límpido. E é isso que Jesus veio trazendo para nós. E nós estamos tendo a oportunidade de agora ler essas mensagens e compreendê-las, porque antes nós ouvíamos, mas não compreendíamos. Agora nós estamos lendo, e Allan Kardec faz o comentário aqui no item 10, onde ele traz para nós essa clareza para que nós compreendamos, e mostra para nós também o que foi feito do cristianismo. Porque nós cristãos ainda estamos ainda bastante ligados às tradições que nós tínhamos lá atrás. Ou vocês acham que essa nossa predominância aí pelas paixões materiais, né, pelas atrações materiais, isso não tem nada a ver com o que nós aprendíamos lá atrás? Ou vocês acham que nós não militamos ali no meio dos judeus? Você não tem dúvida. Caminhamos entre eles. Porque a gente tem um prazer, né, muito grande na moeda, no ouro, na prata. Nós valorizamos excessivamente. Não que a gente não deva valorizar, muito pelo contrário.
O grande problema é a paixão que nós temos pelo dinheiro e pelos bens materiais. E às vezes esquecemos dos nossos sentimentos. E Jesus, ele veio para nos alertar sobre isso. Desapeguem. Larguem essa. Nós lembramos, vamos lembrar aqui daquele jovem rico. Está lá no Evangelho também. O que eu preciso fazer para ganhar o reino do céu? O que Jesus disse para ele? Volta e vende tudo que tens e dá para os pobres e me acompanha. O que ele fez? Voltou, né? Não acompanhou Jesus. Por quê? Estava preso. O mais importante para ele era o bem material. Jesus já o atraía. Os ensinamentos que Jesus trazia já o atraíam. Ele ficava atraído pelo que Jesus falava, mas só que tinha uma coisa que ele amava mais, que era o bem material. A gente não é mais assim não, né? Não é mais assim, de forma nenhuma. A gente não deixa de ir numa casa espírita porque foi assaltado lá no caminho dela. Ninguém. A gente não diz assim, outro dia, já tem bastante tempo, né? Uma amiga, companheira minha, teve o carro roubado lá em frente à entrada do Leão Denis. Levaram para ela. Aí, mas como você é uma trabalhadora do centro espírita, que está sempre dentro do centro espírita, fazendo o bem, foi assaltada? E como é que os espíritos permitiram que esse rapaz viesse aqui e assaltasse você aqui na porta do centro? Eles não são policiais. Os nossos benfeitores, lá da nossa casa, eles nos disseram o seguinte: nós estaremos com vocês e os ajudaremos em tudo, menos quando vocês nos pedirem para tirar a prova que estão carregando. Isso nós não faremos, porque a prova eu escolhi. Se eu escolhi a prova que estou passando, essa prova não pode ser retirada, não pode ser aliviada. Eu que tenho que escolher, cumpri-la ou não. Então os espíritos notaram naturalmente, eles poderiam fazer alguma coisa, e muitas vezes fazem, né? Mas aquilo ali era uma questão de fé, de confiança daquele médium. Entendeu? Então eles tiveram que deixar aquilo acontecer até para ver até onde ia a fé da médium. E o que ela fez? Levar, vou fazer o quê? Poderia ser aqui, poderia ser lá, poderia ser em qualquer lugar. Mas ainda bem que foi aqui, não aconteceu nada, porque se tivesse sido em outro lugar, de repente eu poderia se cismar e fazer coisas piores. Mas levaram só o carro. E o bem material a gente recupera, né? Então essas coisas, nós somos testados constantemente. Eu falei para vocês aqui, tudo para nós é um teste para ver. Porque como eu já não abria a embalagem, tinha vergonha de abrir, não tinha coragem de abrir, é porque já foi uma fase que eu superei. Mas me colocaram naquela situação que eu devo ter pedido, me colocaram naquela situação para eu ver o chocolate lá, minha boca encher d'água, eu falei, não, isso não é meu, não quero. Entendeu? Era para eu passar por isso, mas eu fracassei. Eu preferi tirar ali com a desculpa de que aquilo ia para o lixo.